Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Silva e tô de volta com os vídeos aqui para o YouTube. E hoje eu vou trazer aí para essa sexta-feira a análise de 4 jogos. Tô pretendendo aí, já querendo voltar com os vídeos de análise, fazer lista para o pessoal. Então amanhã, sexta-feira, dia 5 de dezembro, eu vou trazer aqui, eu tenho uma lista de 24 jogos amanhã, onde eu vou botar lá no grupo para o pessoal operar. E desses 24 jogos, eu separei 4 jogos aqui para analisar com o pessoal. Aliás, analisar para o pessoal que não faz parte também lá do grupo, para que eles possam amanhã, se tiver querendo operar, pegar aí um green aí em 4 jogos da minha lista, certo? Então eu vou analisar esses jogos, vou mostrar o que é que eu estou fazendo, e aí amanhã o pessoal, quando for operar, já vai saber o que é que vai fazer para trabalhar com over limite, certo? Então esse daqui é uma análise para over limite. Eu vou fazer análise e aí, de acordo com que os gols forem saindo, você vê se cabe uma entrada ou não nesses 4 jogos. Bora lá? Ok. Então o primeiro jogo que eu vou colocar aqui é o jogo do Hannover. Vai começar amanhã às 2h30, 2h30. Jogo do Munster contra o Hannover. Então aqui nos últimos jogos, o Hannover falhou em marcar 2 vezes, incluindo um 0-0. Não tem jogo de Copa. Então ele se envolveu aqui em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% do Hannover foi over 2,5. Então ele tem 3 falhas de ataque, incluindo aqui um 0-0. Mas ele se envolveu aqui em over 2,5 em 70%. O ambas marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de ambas marcas. Ele se envolveu aqui em 70%. O Munster. O Hannover, ele falhou em marcar 2 vezes. Ele não tem Copa. Então todos os jogos são válidos. Então aqui ele se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% over 2,5 do Hannover. Ambas marcas 1, 2, 3, 4, 5 tá abaixo. O ambas marcas dele, certo? Essa daqui é a 15ª rodada. Nessa 15ª rodada, o Hannover é quarto, não tem dados para serem analisados aqui, são poucos dados. O Munster é nono, também tem poucos dados para ser analisado. Então aqui na campanha casa fora, o Munster tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando ele sofre, ele vai para 2 gols. Sofreu em 86% e marcou em 86%. Então é um time de ambas marcas. O Hannover, ele marca 2 gols fora de casa, tem média de 2 gols marcados, 1 sofrido. Quando ele sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Tem uma defesa relativamente forte, já que ele só sofreu em 57% e marcou em 100%. Então o Hannover, ele tem aqui, marcou em 100%, jogando fora de casa, e tem uma defesa relativamente forte. Então na campanha casa fora, esses são os dados do Munster e do Hannover. Olhando agora aqui, a gente está aqui na 15ª rodada. O envolvimento, os encaixes de gols aqui, não existe encaixe, só existe um encaixe praticamente, que é esse encaixe aqui do minuto 61 ao 75. Porém,
eles começam a se envolver a partir do minuto 16. A partir do minuto 16 já tem movimento de gols por parte dos dois times. Então, esse daí é a movimentação de gols, a análise dos gols dos dois times. O placar que mais acontece ao intervalo não é o 0 a 0 do Munster, ou seja, o 0 a 0 não é o placar que mais acontece, e do Hannover também não. Então existe uma tendência para ter aí gol já no primeiro tempo, certo? Então os dois times aqui têm tendência para 2,5, inclusive com probabilidade de HT, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês que querem operar Munster versus Hannover, over 2.5, over 2.5. Para quem quiser arriscar o HT, existe essa possibilidade, porém eu trabalho com over limite no full time, então eu não vou indicar aqui o HT para o pessoal, certo? Se vocês quiserem fazer HT, existe possibilidade, mas eu não vou indicar para vocês, certo? Vocês querendo fazer aí, fique à vontade. Então tá aqui, Munster, deixa eu corrigir isso aqui, Munster versus Hannover, over 2,5. É para fazer o over 2,5 direto? Não, não é isso que eu estou falando não, tá? Estou dizendo que esse jogo tem uma probabilidade para sair 3 gols. Então, para quem trabalha o over limite, você vai esperar esse jogo chegar na sua odd, seja ela qual for, certo? Se você trabalha com odd baixa, odd alta, não importa. Se você está sendo lucrativo, isso é o que importa. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é a respeitar a entrada das pessoas. Se a pessoa é lucrativa com odd de 1,18, 1,20, 1,22, 1,30, não importa. Você está trabalhando, está sendo lucrativo, continua, cara, vai em frente. Eu não vou chegar aqui para você e dizer que a odd tal é a melhor odd, porque, cara, está sendo lucrativo, continua. Seja ela a sua odd qual for, certo? O que eu estou dizendo aqui não é para você fazer over 2,5 direto. Estou dizendo para você que o jogo tem probabilidade para sair 3 gols. Então, o que quer dizer? Quer dizer que você vai esperar a sua odd chegar. Saiu algum gol? Não saiu. Então, chegou a sua odd, você entra para pegar o próximo gol. Saiu um gol? Beleza. Chegou a sua odd? Chegou. Então, você entra no próximo gol, ou seja, o segundo gol, você vai entrar no próximo gol. Se sair um gol, você vai pegar o segundo gol, caso a sua odd chegue. E aí você entra no mercado e espera sair esse gol, certo? Saiu o segundo gol, esse gol foi ambas marcas, foi um gol de cada um, tá empate o jogo. Aí você entra para sair o terceiro gol, sabendo que pode vir gol de qualquer uma das partes. Se o gol saiu, alguém fez 2 a 0, normalmente eu aconselho a você descartar aí para o próximo jogo, porque dependendo do momento que sair esse segundo gol, o outro time já pode ali não querer mais lutar, já que está com um placar dilatado. Mas isso depende aí do momento que sai esse gol. Se esse gol termina o primeiro tempo 2 a 0, então você ainda pode arriscar ali fazer o over 2,5, porque tem um tempo inteiro para o time que está perdendo fazer um gol e tentar empatar, ok? Então tá aí Munster e Hannover. Vamos para o próximo jogo. Próximo jogo, esse vai ser de 15 horas, 3 horas da tarde, Essen e Stuttgart 2 pela Bundesliga 3. Nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos não tem jogo de Copa, então todos os jogos são válidos. O Essen não falhou em marcar, se envolveu em over
2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% over 2,5. Então aqui eu vou até colocar aqui o texto para ficar melhor. 2,5. Ambas marcas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% ambas marcas. Então ele é 2,5 e ambas marcas. O Stuttgart ele falhou em marcar 1, 2, 3 vezes. Então ele falhou em 3 vezes, sendo 2 vezes em placares de 0 a 0. O 2,5 dele, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% 2,5. Ambas marcas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é over 2,5. Então tem aqui o Stuttgart 2,5, o Essen 2,5 em ambas marcas. Esse jogo aqui é a 17ª rodada. Ele é oitavo. O oitavo ele vai entrar nessa posição aqui. E esses são os jogos válidos do Essen, quando ele jogou contra times parecidos com o Stuttgart 2. Ele não falhou em marcar. Ele teve 1, 2, tá abaixo 2,5. O ambas marcas 1, 2, 3, 60% ambas marcas. 1,5, 1, 2, 3, 4, 80% ambas marcas na classificativa. O Stuttgart, o Essen, ele é quarto, então ele vai entrar nessa posição aqui. Tem poucos dados para fazer a leitura. Quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, tem 3 jogos. Dos 3 jogos, o Stuttgart 2 ele foi 67% over 2,5. Está no limite. Então, ali do permitido. Jogando em casa, o Essen marca quase 2 gols, sofre 1. Quando sofre, os jogos vão para 3 gols. Ele sofreu em 75% e marcou em 100% jogando em casa. O Stuttgart tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando ele sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Sofre em 75% dos jogos e marca em 75%. Os dois times são ambas marcas. O envolvimento ou os gols já começam no HT, já tem aqui bastante envolvimento de gol no HT. Então, esse jogo aqui tem uma tendência muito forte para sair gol no HT por parte dos dois times, já a partir do minuto 16 em diante. Então, a partir desse minuto 16, os dois times já começam a movimentar o placar. O placar que mais acontece do Essen ao intervalo não é o 0 a 0, o Stuttgart é o 0 a 0, certo? Então, aqui nesse jogo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, Essen versus Stuttgart, over 2,5, over 2,5, over 2,5, ambas marcas e HT. Então, se você trabalha com alguma dessas estratégias, você tem aí as opções para você trabalhar o HT, ambas marcas e probabilidade para 2,5 gols nesse jogo. Entendeu?
Então você vai escolher aquela que é melhor para você, aquela que você gosta mais de fazer, e aí você entra no mercado quando tiver a sua odd. Próximo jogo, Almere City e Ajax, segunda divisão da Holanda. Esse daqui é a rodada 19. Então, nos últimos jogos, o Almere City só falhou em marcar uma única vez. Se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está baixo. Tem uma Copa aqui, né? Então, essa Copa que tem aqui, ele tem 67% de over 2,5. O Almere City. Então, 67%. Está no limite. 67% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5 está baixo. Então a gente vai ficar com over 2,5 do Almere City. O Ajax falhou em marcar 1, 2 vezes. O 2,5 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% de over 2,5. Então eu vou botar aqui 1,5. Que bateu aqui em 80%. Na classificativa, o Ajax é 11º, 11º vai entrar nessa faixa aqui. 11º, 12º, 13º e 14º. Então tem poucos dados para analisar, só tem 2 jogos. Esses jogos seriam esses dois aqui. Então tem poucos dados para analisar dele. O Almere City é 12º, o 12º vai entrar aqui. E aí sim eu já tenho aqui 12º, então seria 11º, 19º, 13º, 14º e 5º. Então aqui tem 3 jogos. 67% foi over 2,5 e HT do Ajax. Na campanha casa fora, o Almere City marca 2 gols e sofre 1. Quando ele sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Tem uma defesa forte, sofreu apenas em 56%, e um ataque também forte, marcando em 89%. O Ajax marca 1 gol por partida, tem média de 1 gol marcado por partida, sofre 2 gols e quando sofre, os jogos chegam a 3 gols por partida. Sofreu em 100% e marcou em 75%. O Ajax é um time de ambas marcas. O envolvimento de gols começa já no HT por parte do Almere City. Ele é bastante forte. Você vê aqui que ele aumenta o potencial dele, porém o Ajax diminui a fragilidade. No segundo tempo, o Almere City continua aumentando e o Ajax também aumenta o potencial dele em marcar, e os dois têm fragilidade para marcar e sofrer, ou seja, o gol no segundo tempo pode vir de ambas as partes. O resultado que mais acontece é o intervalo. O 0 a 0 não é por parte do Almere City e também não é por parte do Ajax, então existe uma tendência de HT por parte aí dos dois, tanto marcando como sofrendo. Então aqui nesse jogo, pelo fato do Ajax ter pouco envolvimento em over 2,5, eu vou colocar aqui Ajax, aliás, Almere City versus Ajax, over 1,5 e HT. Se você não gostar do HT, você tenta pegar aí o 1,5
ou não fazendo over à frente, você vai esperar ali sua odd chegar para pegar o jogo. Se sair 2 gols, você abandona o jogo, certo? Então a gente já tem aí o Munster contra o Hannover, tem o Essen contra o Stuttgart, tem o Ajax contra, aliás, o Almere City contra o Ajax, e o último jogo vai ser o jogo do Hull City contra o Middlesbrough. Então, 19ª rodada, a gente vai ter aqui o Hull City. Deixa eu colocar aqui, ficar melhor. O Hull City, ele falhou em marcar uma única vez, se envolveu em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está abaixo. O 1,5. 1, 2, 3. Aliás, ele não tem Copa, então tem apenas um placar aqui que foi 1-0, que é esse último. Então ele tem 90% de over 1,5, certo? O Middlesbrough falhou em marcar em 2 jogos. Ele teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, está abaixo 2,5. O 1,5, 90% de 1,5. Aliás, 90% não, 80%. Ele teve 2 placares aqui de 1-0. Um ele ganhou, o outro ele perdeu. O outro ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% over 1,5 para o Middlesbrough. Então eu tenho aqui 1,5 do Hull City e 1,5 do Middlesbrough. Na classificativa, ele é segundo, tem poucos dados nessa região. O Hull City é nono, também tem poucos dados nessa região. Então a gente vai olhar aqui a campanha casa fora. Na campanha casa fora, o Hull City marca um gol, sofre 1, tem média de 3 gols por partida, sofreu em 89% e marcou em 78%. É um time de ambas marcas. O Middlesbrough marca 1 gol, sofre 1, média de 2 gols por partida, sofreu em 78% e marcou em 78%. Então também é um time de ambas marcas. Os momentos de gols, eles já começam aqui no primeiro tempo, com bastante envolvimento aqui do Hull City. A fragilidade dele cai no primeiro tempo, ele começa com uma alta fragilidade, mas ela vai decaindo. Já o Middlesbrough, a fragilidade aumenta a partir do minuto 16. E os dois times ele tem a partir do minuto 16 em diante momentos consecutivos de gols. Então, se esses gols não saírem no primeiro tempo até o minuto 16, é bem capaz do minuto 16 em diante esses gols começarem a sair. O resultado ao intervalo que mais acontece do Hull City é o 0-0 e o Middlesbrough não é o 0-0. O placar que mais acontece é 1-0. O Middlesbrough perde bastante o primeiro tempo. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar Hull City versus Middlesbrough. Over 1,5. É isso que eu vou colocar aqui para o jogo do Middlesbrough e do Hull City, certo? Então tá aí, pessoal. Esses são os jogos que eu pretendo. Aliás, são 4 jogos de uma lista de 24, certo? Que eu pretendo operar. Operar não, né? Colocar lá no grupo de tips para que o pessoal possa operar, certo? E aí, amanhã eu volto para pegar aqui e colocar mais alguns jogos para o pessoal.
Vou voltar a fazer os vídeos, colocar os jogos da minha lista e também para mostrar para vocês o que foi que aconteceu nesses 4 jogos, certo? Então bora lá. Só recapitulando, a gente vai ter aí o Munster contra o Hannover, over 2,5. O Essen contra o Stuttgart, coloquei até errado ali, Stuttgart, over 2,5, ambas marcam IHT. Almere City versus Ajax, over 1,5 IHT. Hull City e Middlesbrough, over 1,5. Então amanhã eu trago o resultado desses jogos e a gente vai ver o que é que bateu aí. Para o pessoal lá do grupo, eu vou ter outros jogos, tem 24 jogos, assim que for tendo oportunidade, eu vou passando as tips lá para o pessoal, para que eles possam operar. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, tiver alguma crítica para fazer construtiva aí em relação ao vídeo, coloca aí no comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E a partir de hoje eu pretendo trazer todos os dias alguns jogos para que outras pessoas possam operar também. Então é isso. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muita saúde e muita paz.